E aí, família, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês aqui é o Douglas Júnior. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do nosso canal. E bom, no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês a tendência desse canal, tá? Que é justamente a gente conseguir falar referente a jogos de futebol. E vou ser bem sincero com vocês, o canal vai ser mais focado ao Corinthians, tá? Claramente que a gente vai falar referente a outros jogos, como por exemplo o Brasileirão, o Campeonato e etc. Libertadores, que foi algo importante. E dependendo do decorrer da caminhagem, a gente também consegue falar de jogos europeus, tá? Porém, no exato momento, o canal vai ser mesmo focado ao Corinthians. E galera, vamos lá. Para começar, eu tava esperando, né, um jogo bom do Corinthians, que no caso, iludido fui eu, achando que o Corinthians conseguiria fazer um jogo bom para que eu pudesse trazer o vídeo aqui para vocês. Eu ia começar com o jogo do Santos, que foi um jogo até melhor, né? Não do Santos, do Corinthians contra o Santos, no domingo. Retrasado. Retrasado? Retrasado, no caso para vocês. Mas enfim, não consegui devido aos fatores que era meu aniversário e também eu não consegui, tá? Que eu trabalho em 2 horários, então eu simplesmente não consegui gravar. Mas seremos focados, beleza? Enfim, vamos comentar referente ao jogo de hoje, a vergonha que o Corinthians passou na data de hoje. Que, cara, ontem, né, no caso pra vocês, que eu vou estar postando esse vídeo meio-dia, cara, foi simplesmente um jogo ridículo, tá? Um jogo ridículo, aonde o Corinthians simplesmente... Eu não consigo entender qual que é a intenção do Corinthians esse ano. Sendo bem sincero com vocês, eu não consigo entender qual que é a intenção do Corinthians esse ano. Não consigo. Porque todos os jogos do... Cara, todos os jogos, absolutamente todos os jogos que a gente assistiu. Como que é? Da Libertadores não, da Libertadores também, né? Que o Corinthians na Libertadores foi ridículo. Na Sul-Americana. Todos os jogos do Corinthians na Sul-Americana a gente via que os jogadores simplesmente estavam com preguiça, não queriam jogar. Não sei o que acontece, porque o Corinthians em campeonatos fora do Brasil, né, no caso, o campeonato internacional, é um time ridículo. É um time completamente ridículo. Cara, não tem sentido, tá? A gente conseguir, tipo assim, pensar numa coisa melhor pra falar, do que não seja ridículo. Porque o Corinthians no ano passado, vocês vão lembrar, que ele emendou uma sequência maravilhosa de 9 vitórias seguidas no final do campeonato, aonde deu acesso à pré-Libertadores. Aonde o Corinthians foi completamente ridículo contra aquele time da Venezuela. E pra piorar, perdeu de 3-0 pro Barcelona de Guayaquil. E você pensa, nossa, então tipo assim, beleza, né? Tipo, mas vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram aonde está o Barcelona de Guayaquil na Libertadores? Foi o último colocado. O Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores para um time que foi o último colocado, que não conseguiu competir com os demais. Aí chega na Sul-Americana, a gente pensa, não, pelo menos o Corinthians ele vai conseguir, né? Tipo, igual ano passado que chegou na semifinal. Esse ano dá, esse ano o elenco é melhor, tá mais ajeitado. Tem o Yuri, que tá numa fase incrível, né? Protagonista, que infelizmente machucou. Mas mesmo assim, né? Voltando do tempo da pausa pro Super Mundial, a gente teria um Corinthians pelo menos competitivo na Sul-Americana. Mas não. O Corinthians ele simplesmente entrou de uma maneira ridícula, na maioria dos jogos. E aí beleza. Chega no último jogo, né? O Corinthians agora, vocês vão lembrar que eles pouparam no jogo do Atlético Mineiro. Foi um misto no jogo do Atlético. Porque, tipo assim, a gente entendeu que o Corinthians queria priorizar a Libertadores. Mas eu te pergunto, não priorizou até agora. Priorizou o Campeonato Brasileiro. Aí na última partida, o Corinthians que entrou com um time basicamente titular, né? Com o que o Dorival tinha à disposição. E o Huracan entrou com um time reserva. Ah, Doroso não era. Era o time reserva. O Huracan já estava classificado. Perdendo do Corinthians, ganhando do Corinthians, o Huracan já estava classificado. E chegou num determinado momento que, se vocês assistiram o jogo, qualquer comentarista comentou que o Racing do Uruguai, que é um time inqualificável,
que eu particularmente acho o pior time da Sul-Americana. Não conquistou uma vitória, conquistou apenas um ponto, que foi da última rodada. Perdeu para todo mundo. Tava ganhando do time do América Central. América de Cali. América de Cali? Acho que é. América de Cali. Tava ganhando. E isso, mesmo o Corinthians perdendo, ele estava avançando para as oitavas da Sul. Só que, cara, eu confesso para vocês que na hora eu falei, cara, eu prefiro que o Corinthians seja eliminado. Porque se for para passar desse jeito, porque isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Eu falei, eu prefiro que o Corinthians seja eliminado. Porque, tipo assim, cara, na última rodada, você entra com o seu time titular, basicamente, com o que você tem à disposição, mas eram os titulares, tá? Depois, ele não tinha o Garro, mas ele tinha o Memphis. O Memphis estava voltando de lesão, inclusive, que a gente até entende, né? Tipo assim, tava entendendo que, pô, ele tá voltando de lesão, ele não tá no mesmo ritmo. Só que olha o Garro. O Garro entrou, ele mudou completamente a dinâmica do time. Tem 3 meses que o Garro não entra em campo. Aí a gente vai simplesmente passar pano pro Memphis, sendo que o Garro entrou maravilhosamente bem. Eu não consigo. Eu não consigo passar pano pro Memphis. Não consigo. Você aí, comenta aí. Se você é torcedor do Corinthians ou não. Você está satisfeito com o investimento que estamos fazendo com o Memphis Depay? Na música ele está arrasando. Adorei a música dele que ele fez com o Ariel. Todas. Mas, e no campo? E no jogo? Ah, mas ele tem bons números. Realmente, ele tem bons números. Mas você está satisfeito para pagar 4 milhões no jogador? O Corinthians está em crise. O Corinthians está em crise. O Corinthians não tá num tempo bom. O nosso ex-presidente, né, que foi deposto do cargo, ele está sendo indiciado por atentar por desvio de dinheiro. Cara, eu não vou nem falar o resto porque, né, é o primeiro vídeo, então eu não quero deixar o clima afundado assim pro torcedor corintiano. Mas hoje, cara, eu me senti um idiota. Porque eu estava no meu serviço. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava ali vendo o jogo. Não conte pra minha chefe, inclusive, tá? Mas estava ali dando aquela olhada no jogo. Assisti o jogo basicamente inteiro. Hoje não foi um dia tão corrido. E me senti um idiota. Ao ponto de correr o risco da minha chefe chegar lá. Falar, Douglas, não pode. Eu sei que não pode. Mas chegar lá e falar. Assistindo esse jogo medíocre. O Corinthians foi humilhado. Humilhado. Pro time reserva. Porque pra quem não conhece o Huracan, fala, o Corinthians vai jogar com o Huracan e tinha gente projetando que seria 4-0 pro Corinthians passar em primeiro. O Corinthians levou uma surra, um totó. E não fez nada. As alterações do Dorival, cara, pioraram completamente o time. Pioraram. Thales Magno, o que você tá fazendo? Pra mim, o Thales Magno devia voltar pro CT do Corinthians. Devia falar, gente, realmente não tá dando, vou pegar mais coisa aqui, depois você manda pra mim, eu vou voltar lá pro meu time lá nos Estados Unidos. Não dá, um jogador ridículo. Com todo respeito à pessoa, mas o que aconteceu? Vocês vão lembrar que quando o Thales Magno chegou, a gente falou, é o cara que vai colocar o Yuri no banco. E que falta que faz o Yuri, né? Em 2 jogos que a gente viu o Thales Magno, os 2 últimos, antes também, mas os 2 últimos ficaram claros, cristalinos, que falta que faz o Yuri. Mais uma insistência do Dorival que, cara, o Maicon, pra que serve o Maicon? O Maicon Dorival, ele não é primeiro volante, ele não é. Tem gente que fala que ele tem mais técnica, que técnica que ele tem? O Maicon, cara, ele teve uma jogada quando ele entrou no segundo tempo que, tipo assim, caiu no pé dele, parecia uma geladeira. Parecia uma geladeira em campo. Uma Kombi estacionada. O cara tá imenso, o cara tá que nem eu. A diferença é que eu não ganho o que ele ganha pra passar vexame.
Mas se inclusive se quiser me contratar pra ganhar o que ele ganha, eu passo fechamento igual. Não tem problema. Cara, o Romero. Eu gosto do Romero. Eu gosto. Porque, pra quem não lembra, em 2023 o Corinthians não caiu por causa de dois jogadores. Cássio e Romero. Mas principalmente o Romero. Que foi lá no Vasco e meteu. Cara, o Romero aquele dia parecia o Pelé contra o Vasco. E o Corinthians não caiu por conta desse jogo e de mais uns dois ali que o Romero foi completamente importante. Mas hoje, Romero, que esporte que você está jogando? O Romero não fez nada. Nada. Aí quando entra o Thales, eu pensei, caramba, ele tirou o Romero, né? O Romero não fez nada, beleza, vai entrar o Thales que também não vai fazer nada, mas pelo menos o jogador mais dinâmico ali, do 1 contra 1, que do 1 contra 1 não, porque o Thales ele finge que vai e volta, o Thales, cara, o Thales forçou pelo menos umas 3 faltas. O juiz não deu nenhuma das 3. E ele continuou tentando. É o Thales trágico. É a tragédia ver ele jogando no Corinthians. Ele entra em campo e fala, meu Deus, você de novo a insistência nesse cara. Aí ele tirou o Martins, que era tipo assim, que eu não entendi. Porque pra mim, claramente o Martins você podia jogar ele até como um ponta se você quer ir mais pra frente. Porque o Martins ele corre com um cavalo. O Romero não fez nada de um lado, o Thales não fez nada do outro. E aí? Aí o Memphis quando recebia também não fazia nada. Aí entra o nosso queridíssimo Galo. Cara, como que o Galo faz diferença? Por isso que eu não vou passar pano pro Memphis. Não vou. O Galo ficou muito mais tempo que ele fora dos gramados. Entrou, deu outra cara pro time. Outra cara. Errou o primeiro passe ali, que estava visivelmente um pouco mais, né, desligado no jogo. Fazia tempo que ele não entrava, mas tranquilo. Mas e o Sr. Memphis? Nada. Nada. Aí no final ele coloca o Coronado, que tipo assim, cara, eu acho que o Coronado entrou antes, né? Não lembro. Essa parte eu acabei me perdendo, não lembro. Agora eu não vou ter. Mas o Coronado, que apagado no jogo. E outra insistência do Dorival. Dorival, por que que o Ranieri... Cara, o Ranieri tá jogando como um falso 9. Ranieri é volante para terceiro zagueiro. Por que que toda vez o Ranieri tá pisando na linha ali do ataque, cara? Não faz sentido. Aí a gente pensa, caramba, dá aqui, né? Ali. Só que quando a bola chega no Ranieri, ele não tem essa técnica, né? De virar, driblar e chutar no gol. Ele não tem. Ele é um jogador mais defensivo. Aí, tipo assim, a primeira coisa que o Dorival inventou no Corinthians que realmente deu certo foi o Félix ali na lateral direita que não comprometeu. Fez uma jogada linda, inclusive, que tirou 2 jogadores ali do Huracan. Beleza, aí depois ele tira, coloca o Mateuzinho. Aí a gente entende, né, que o Mateuzinho é um jogador mais ofensivo. Só que a gente precisa comentar também referente à zaga do Corinthians. Cara, a zaga do Corinthians ela não existe. Ela não existe. No segundo tempo, a gente toma um gol aonde o Thales, eu não sei o que ele estava fazendo ali naquele momento. Pra mim quem tinha que estar lá era o Félix, ali, cobrindo aquele jogador. Mas não era o Thales, ele dá um peixinho no vento. Visivelmente ele não chorou naquela bola. Dá um peixinho pra quê? Pra falar que tentou? Aí tem gente que, eu gosto do Thales, ele dança. A gente tá pagando quantos milhões num dançarino? Me explica. Cara, Kaká. Aquela falta que o Kaká cobrou. Entre o Hugo, tinha ali o Angeleri, tinha o Ramalho, ele conseguiu jogar no meio de todo mundo. E você deu um escanteio pro Huracan. André Ramalho, pesado. Pesado, pesado, pesado. É um jogador que realmente ele funciona muito bem. No esquema de 3 zagueiros. Para ele sair mais como volante. Mas como 2,
André Ramalho pesado. Ele tentou ali uma hora que ele tirou a bola do atacante, na hora que ele foi correr, a bola tava correndo assim que eu alcançava e não alcançou. O gol que a gente toma no início do segundo tempo é ridículo. Assim que ele tirou o Martínez para a entrada do Thales. Foi no início do segundo tempo. Matou toda a estratégia do Dorival. Se é que tinha estratégia. Porque até hoje eu não sei qual que é o time do Dorival. Porque o Dorival ele tá entrando com 4-1-4-1, 4-3-3, 4-4-2. Eu não consigo entender qual que é o time do Dorival. Beleza. É o início de trabalho. É um processo que a gente está tentando ir adiante. Só que, cara, pra que tanto teste? Para! Define um time. Aí, tipo assim, o cara, ele preserva no brasileiro. Pra mim, no Brasileirão, eu tenho total certeza que com os titulares ali a gente conseguia uma vitória. A gente conseguia os 3 pontos. Cara, eu vou dar de exemplo aqui o Cruzeiro, que o técnico do Cruzeiro falou, ainda bem que a gente caiu. Ainda bem que a gente caiu dessa competição ridícula. Essa competição medíocre. Porque tem gente que acha que é Série B da Libertadores. Eu não acho. É um título que o Corinthians não tem. Aí, besta sou eu. Besta é você. Não, mais eu do que você. Que ficou assistindo esse jogo. Cara, foi ridículo. Foi ridículo. Foi vergonhoso. O cara ele simplesmente... Não sei. Eu não consigo entender. O que o Dorival quer. Então, cara... Eu realmente queria que o primeiro vídeo aqui do nosso canal fosse um vídeo legal. Caramba, o Corinthians ganhou, usou tal estratégia. A estratégia do Dorival foi ótima, mas não foi. Foi ridículo. Eu tô envergonhado de ter assistido esse jogo. Porque amanhã, quando eu e você chegarmos no serviço, chegar no trabalho, tem que ficar ouvindo de rival. Ah, vocês viram? A torcida gritando. Falou espanhol, o Corinthians vai mal. É a gente tentando gostar. Cara, tem tanta gente aí que faz o churrasco numa terça-feira. Caramba, vamos assistir o time jogar. Eu quero ver meu time jogar. Pra isso? Que vergonha. Então, cara, eu espero mesmo que... Porque, tipo assim, a gente não ligou a TV hoje pra gente assistir a política do Corinthians, não. O que tá acontecendo dentro do Corinthians, não. A gente quer saber do time. A gente quer saber de classificação. Eu particularmente acho que a Sul-Americana dá um dinheiro bom pro Corinthians. Vocês viram que o novo presidente do Corinthians, interino pelo menos, chegou pra todo mundo e falou: a gente tá quebrado. A gente não tem dinheiro. E qual que é a primeira reação dos jogadores? Abandonar a Sul? Que poderia trazer um dinheiro? Enfim, galera. Esse foi o primeiro vídeo, infelizmente. Ou felizmente, né? Pra gente seguir. Então, cara, de verdade, se inscreve. Se inscreve. Que eu planejo futuramente trazer live aqui no pós-jogo. E de verdade, obrigado pra você que chegou até aqui. Caso você se inscreva, não esqueça de ativar o sininho. Me ajuda demais, demais, demais. Vocês não fazem ideia. E também, pra quem não conhece, eu faço canal aqui no YouTube de Clash Royale também. Vai estar aqui no link da descrição. Vai lá também caso você goste de Clash Royale, beleza? Caso não, se inscreve aqui, deixa o like. Valeu, é nóis. Tamo junto.